Alguma vez parou para pensar por que é que aquele frasco de compota parece cada vez mais difícil de abrir? Ou por que é que levantar-se da sua cadeira favorita exige um bocadinho mais de esforço do que antes? Muitas vezes dizemos que é a idade, que são coisas normais. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se essa perda de força, essa sensação de fragilidade, pudesse ser não só travada, mas até revertida? Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem que o corpo as está a abandonar aos poucos. Sentem-se menos seguras a andar na rua, com medo de uma queda, e veem a sua independência a diminuir dia após dia. É uma realidade dolorosa e silenciosa, que rouba a alegria de viver. Mas o segredo para combater isto pode estar escondido na sua tigela de sopa ao jantar. Sim, leu bem. Algo tão simples e reconfortante como a nossa sopa de todas as noites. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que deve juntar à sua sopa para começar a reconstruir a sua força. E vou partilhar outros hábitos simples que vão transformar a sua energia e vitalidade. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente e que pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde. Vamos então mergulhar neste segredo que se esconde na sua cozinha. Pense na sua rotina de jantar. Para muitos de nós em Portugal, uma sopa quentinha é quase um ritual sagrado. É confortável, sabe bem, e é fácil de comer. Mas essa mesma sopa pode ser a sua maior aliada na luta contra a perda de músculo, um processo chamado sarcopenia, que se acelera depois dos 60 anos. O que precisa de fazer é muito simples: enriquecer a sua sopa. E o que é que isso significa? Significa adicionar uma fonte de proteína de alta qualidade diretamente na sua tigela. A estrela deste método é algo incrivelmente simples e tradicional: frango desfiado. Pense na canja da avó. Não era só para quando estávamos doentes, era uma fonte de nutrição poderosa. Cozer um peito de frango, desfiá-lo e guardar no frigorífico para juntar 1 ou 2 colheres de sopa generosas à sua sopa de legumes todas as noites é um gesto pequeno com um impacto gigante. Por que é que isto funciona tão bem? Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra em modo de reparação. É nesse período que os nossos músculos se reconstroem, mas para isso precisam de tijolos, e os tijolos dos músculos são as proteínas. Se for para a cama apenas com os nutrientes dos legumes da sopa, o seu corpo não tem material suficiente para essa reconstrução noturna. Ao adicionar o frango, está a dar-lhe exatamente o que ele precisa, no momento em que mais precisa. E não precisa de ser sempre frango. Um ovo cozido, esmagado com um garfo e misturado na sopa, é outra opção fantástica e barata. O ovo é considerado a proteína perfeita, com todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo necessita. Outra alternativa maravilhosa e muito nossa é o grão de bico ou o feijão branco. Se a sua sopa de legumes ainda não os tiver, junte meia chávena de grão ou feijão já cozido. São fontes incríveis de proteína vegetal e fibra que também ajudam a manter a saciedade e a regular o intestino. A ideia é transformar a sua sopa de um simples prato de conforto numa poderosa ferramenta de construção muscular. O calor da sopa até ajuda a tornar estas proteínas mais fáceis de digerir, o que é uma vantagem enorme à medida que envelhecemos e o nosso sistema digestivo pode ficar um pouco mais lento. Imagine o seu corpo a trabalhar por si enquanto descansa. Cada colherada dessa sopa enriquecida é como enviar uma equipa de pequenos construtores para reparar e fortalecer os seus músculos. Com o tempo, vai começar a notar a diferença. Aquele frasco de compota vai parecer menos teimoso. Levantar-se da cadeira será mais fácil. Vai sentir-se com mais equilíbrio e segurança ao caminhar. Este pequeno hábito noturno é o primeiro passo fundamental, a base de tudo, mas não é o único. A forma como hidratamos o nosso corpo ao longo do dia também tem um papel crucial nisto. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, eles não conseguem funcionar corretamente e o processo de reparação torna-se muito menos eficiente.
Muitas vezes, com a idade, perdemos um pouco a sensação de sede, e por isso bebemos menos água do que deveríamos. Não precisa de beber 2 litros de uma só vez. Tente ter sempre um copo de água ou uma pequena garrafa por perto. Beba um copo ao acordar, um antes de cada refeição, e 1 ou 2 entre as refeições. Chás sem açúcar também contam. A água é o transporte para todos os nutrientes, incluindo a proteína que adicionou à sua sopa. Sem água suficiente, esses nutrientes não chegam onde precisam de ir. Pense na água como os rios que transportam os materiais de construção por todo o país. Sem os rios, os materiais ficam parados no armazém. O seu corpo funciona da mesma forma. Juntar a proteína à sopa e garantir uma boa hidratação são os 2 pilares que sustentam a sua nova força. É um trabalho de equipa entre a nutrição e a hidratação, que começa com um simples gesto ao jantar. Agora que já estabelecemos a importância de um jantar rico em proteínas e de uma boa hidratação, vamos falar de outro pilar fundamental, que funciona em conjunto com a alimentação: o movimento. E, por favor, não se assuste com a palavra exercício. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados ou correr uma maratona. Estou a falar de movimentos simples, que pode fazer no conforto e segurança da sua casa, e que vão dizer aos seus músculos para usarem a proteína que lhes está a dar. Pense nisto. A proteína são os tijolos, mas o exercício é o mestre de obras que diz aos tijolos onde eles devem ser colocados para construir uma parede forte. Sem o estímulo do movimento, o corpo não sabe que precisa de construir músculo. Um dos exercícios mais eficazes e seguros que pode fazer é o simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira. Sim, é isso mesmo. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede para segurança. Sente-se na ponta da cadeira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes ao longo do dia. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são os maiores músculos do nosso corpo e são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos. Outro exercício excelente são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de 1 braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os braços, os ombros e o peito, ajudando em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar os netos. A chave é a consistência, não a intensidade. Fazer um pouco todos os dias é muito mais eficaz do que fazer muito uma vez por semana. Estes pequenos estímulos diários enviam um sinal constante ao seu corpo. Precisamos de ser fortes. E quando combina isto com a proteína extra na sua sopa, a magia acontece. O seu corpo recebe os materiais e as ordens de construção ao mesmo tempo. Mas a estratégia nutricional não se fica pelo jantar. Tão importante como o jantar é a forma como distribuímos a proteína ao longo de todo o dia. Muitos de nós comemos um pequeno almoço rico em hidratos de carbono, como pão com manteiga e um galão, um almoço razoável e depois a tal sopa à noite. Isto cria grandes janelas de tempo em que o corpo não tem proteína disponível. O ideal é incluir uma pequena fonte de proteína em cada refeição. Ao pequeno almoço, em vez de apenas pão com manteiga, que tal uma fatia de queijo ou fiambre de peru? Ou talvez um ovo mexido? Um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, com umas nozes por cima, também é uma excelente opção. Ao lanche, em vez de bolachas, por que não um punhado de tremoços ou amêndoas? Ao distribuir a ingestão de proteína, mantenha um fornecimento constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, o que ajuda a prevenir a quebra muscular durante o dia e maximiza a construção. É como regar uma planta aos poucos ao longo do dia, em vez de despejar um balde de água todo de uma vez. A planta absorve muito melhor. Por último, nesta parte,
Não podemos esquecer os parceiros silenciosos dos músculos, os nossos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se agarrarem. E para ossos fortes, precisamos de duas coisas: cálcio e vitamina D. O cálcio encontra-se nos laticínios, como leite, iogurte e queijo, mas também em sardinhas em lata. Coma com as espinhas, que são uma fonte incrível de cálcio, e em vegetais de folha escura, como os brócolos e a couve galega. A vitamina D é a chamada vitamina do sol. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol. Por isso, tente apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência fora das horas de maior calor, com os braços e o rosto expostos. A vitamina D ajuda o corpo a absorver o cálcio que come. Sem ela, o cálcio passa pelo nosso sistema sem ser aproveitado. Portanto, ao cuidar da sua alimentação e do seu movimento, lembre-se destes parceiros. Ossos e músculos trabalham em equipa. Vamos então juntar todas as peças deste puzzle para que possa ver a imagem completa de como pode, de forma simples e eficaz, começar a reverter a perda de músculo e a recuperar a sua força e vitalidade. Não se trata de uma fórmula mágica, mas sim de pequenos hábitos inteligentes, integrados no seu dia a dia, que criam uma mudança profunda e duradoura. Começamos com o segredo da sua sopa ao jantar. Ao adicionar algo tão simples como frango desfiado, um ovo cozido esmagado ou uma mão cheia de leguminosas, está a transformar uma refeição reconfortante numa poderosa sessão de reconstrução muscular noturna. Está a fornecer ao seu corpo os tijolos de que ele precisa no momento exato em que ele está pronto para construir. Este simples gesto, repetido noite após noite, é a base de tudo. Depois percebemos que estes tijolos precisam de ser transportados, e é aqui que entra a hidratação. Manter-se bem hidratado ao longo do dia, com pequenos golos de água ou chá, garante que todos os nutrientes chegam onde são necessários, mantendo seus músculos flexíveis e prontos para a ação. A seguir, demos as ordens de construção. Com movimentos suaves e consistentes, como o sentar e levantar da cadeira ou as flexões na parede, estamos a enviar um sinal claro ao nosso corpo. Estes músculos são importantes. Usa esta proteína para os fortalecer. Lembre-se, o movimento não precisa de ser doloroso ou exaustivo. Precisa apenas de ser regular. E para que a construção não pare, falamos sobre a importância de espalhar a ingestão de proteína ao longo do dia. Um pequeno almoço com um ovo ou queijo, um lanche com um punhado de frutos secos, garantindo que os seus músculos tenham um fornecimento contínuo de material para se manterem, em vez de se degradarem. E agora, a dica final que lhe prometi no início. A peça que muitas vezes falta e que pode fazer toda a diferença, especialmente no que toca à função muscular e a uma boa noite de sono reparador. Falo do magnésio. O magnésio é um mineral essencial que participa em mais de 300 reações no nosso corpo. Uma das suas funções mais importantes é ajudar os músculos a relaxar. O cálcio ajuda os músculos a contrair e o magnésio ajuda-os a relaxar. Precisamos de um equilíbrio entre os dois. Quando temos falta de magnésio, podemos sentir mais cãibras, espasmos musculares e uma sensação de tensão constante. Além disso, o magnésio tem um papel fundamental na qualidade do nosso sono, ajudando a acalmar o sistema nervoso. E como já vimos, é durante o sono que a grande reparação muscular acontece. Um sono profundo e reparador significa uma melhor recuperação e mais construção muscular. Onde pode encontrar magnésio? Felizmente, está presente em muitos alimentos deliciosos. Vegetais de folha verde escura, como espinafres e acelgas, frutos secos, como amêndoas e cajus, sementes de abóbora e de girassol, abacate, e até mesmo o chocolate preto com alto teor de cacau são excelentes fontes. Incluir estes alimentos na sua dieta diária pode não só melhorar a sua função muscular, mas também ajudá-lo a dormir melhor, criando um ciclo virtuoso de recuperação e fortalecimento. Lembre-se, cada pequena mudança que faz é um voto de confiança em si mesmo, na sua saúde e no seu futuro. Não se trata de uma transformação radical de um dia para o outro. Trata-se de amor próprio,
de cuidar do corpo que o tem acompanhado toda a vida. Comece hoje. Esta noite, olhe para a sua tigela de sopa e veja-a como uma oportunidade. Uma oportunidade para se tornar mais forte, mais confiante e mais independente. Adicione essa colher de proteína e sinta que está a tomar o controlo. Quero muito saber qual é a sua sopa favorita e o que costuma pôr nela. Partilhe nos comentários abaixo. As suas ideias podem inspirar outras pessoas. Se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto neste vídeo. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, subscreva o canal para não perder mais dicas sobre como viver uma vida cheia de saúde e alegria, em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde para investir em si. A sua melhor versão ainda está por vir. Cuide-se e viva a sua vida ao máximo, todos os dias.